Alô, gente querida, alô, gente amada, muito boa noite. Programa Crescendo na Palavra, mais uma vez, está começando. Aliás, sempre nesta hora, das 10h30 da noite até as 11 horas, meia hora, com um clipe musical e também com uma pregação da Palavra de Deus, uma explanação da Palavra. E no finalzinho a gente ora por você, pela sua família, por todo o estado do Rio Grande do Sul e principalmente pelos nossos amados novo-hamburguense. Boa noite, pastora Wanda. Boa noite, pastor Edilson. Muito boa noite a todos. Isso mesmo, o programa vai ao ar todas as noites de segunda a sexta-feira. E agora você vai ficar com o clipe da Aline Barros, Soube que me amava. Você vai amar essa canção, essa música linda. E em seguida, Deus tem uma palavra que vai trazer restauração. Você quer ser colocado por cima de novo? Você um dia estava por cima, perdeu tudo. Quer ser restaurado, quer ser levantada mais uma vez, então você precisa ouvir a palavra que vai vir após esse clipe. Eu quero dedicar essa música para todas as famílias aqui, em especial para o meu esposo, presente que Deus me deu, e para o meu filho Nicolas. Foi quando teu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim. Muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que já não podia resistir, e com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Silêncio.
E aí você também já estava sabendo que Ele te amava, Ele te ama, Ele não desiste de você, Ele ainda quer te usar, Ele quer levantar a sua vida, Ele quer restaurar completamente o seu casamento, suas finanças, o seu bem-estar, pastora Wanda, porque tem gente agora nos assistindo que não estão de bem com a vida, estão se sentindo muito mal, estão se sentindo nessa terra como um peixe fora d'água. Exatamente. Essa palavra de hoje vai falar muito com você. Inclusive, se você conhece alguém que está assim, caído, desanimado, querendo desistir da vida, triste, abalado, liga para essa pessoa, porque essa palavra de hoje vai levantar a força de Deus em você. É isso aí. E nós estávamos orando, eu e a pastora Wanda, e Deus nos deu uma palavra para falar com você. Eu quero que você ouça só o que Deus tem para falar com você. Deus usou um grande homem aqui nessa terra chamado Jeremias. Jeremias, ele foi um homem que profetizou, inspirado por Deus, a queda de Jerusalém, a queda de Judá, a ruína do povo de Deus por causa das suas desobediências, por causa de ter se afastado do Senhor. Pastora Wanda, muitas pessoas, elas acabam passando por ruins, péssimas consequências, enfrentando consequências de abandonar a Deus. O próprio Deus disse o seguinte, usando o próprio Jeremias: 2 maldades o meu povo fez. A mim me deixaram e procuraram satisfação em outras cisternas, em lugares que na verdade não trazem satisfação. Então, a causa da ruína do povo, a queda do povo, que sempre esteve em êxito, sempre esteve em crescente, a queda, a ruína desse povo foi porque se afastou, se esfriou na fé. Exatamente. Sempre que uma pessoa se afasta de Deus, sempre ela vai vivenciar consequências ruins. Aqui mesmo, nessa vida, ou até além. Não adianta aparentemente tudo estar bem. Jesus disse: se a casa não estiver edificada sobre a rocha, quando o vento vier, quando a tempestade chegar, essa casa vai ser abalada. E muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite já estão com a sua vida abalada. O vento soprou, a tempestade veio, pastor, e foi grande a ruína. Como está escrito, foi grande a ruína daquela casa. Não era para ser. Não era. Não era. Porque imagine, ter o Deus Todo-Poderoso, a pessoa ter o Criador dos céus e da terra com ela, aquele que disse: agindo eu, quem impedirá? Aquele que prometeu: quando eu começo uma boa obra, eu termino a boa, a linda, a magnífica obra. Então, pastora Wanda, não era para o povo entrar em decadência, não era para o povo entrar em ruína, mas as atitudes daquele povo geraram a própria queda, a própria ruína. Causaram o distanciamento de Deus, não é, pastor? Jeremias, em Lamentações, ele vai citando isso, as consequências desse afastamento. Porque quando a pessoa começa a fazer coisas que desagradam a Deus, elas esquecem de Deus, elas fazem tudo por si mesma, em prol dos seus próprios objetivos, do seu querer, muitas vezes até passando por cima de normas básicas da sobrevivência em sociedade. Deus começa a se entristecer e vai se afastando. Quando Deus se afasta, pastor, as consequências são essas que Jeremias claramente explana no livro de Lamentações. Onde Deus está, tem vida. Onde Deus está, tem saúde. Onde Deus está, tem prosperidade. Até na época do desenvolvimento cristão, a palavra de Deus nos mostra em Atos dos Apóstolos que a igreja ela estava sendo muito perseguida. Os apóstolos eram muito perseguidos, açoitados, chicoteados, rejeitados, presos. E Deus vinha ali e agia e tirava, libertava a sua igreja, os membros da igreja de Jesus Cristo, né, pastora Wanda? E
aqueles homens, eles eram indestrutíveis. Nada detinham a eles. Eles eram impossíveis. Homens que ninguém conseguiam limitá-los, dobrá-los, prendê-los. Então, o que significava aquilo? Era o agir de Deus. Então, quando Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele está se agradando de uma pessoa, nada detém, ele prospera, pastora Wanda, como estávamos falando. Onde Deus está, tem vida, tem saúde, tem prosperidade. É lógico, no mundo tereis aflições, a gente passa por aflições como eles também passaram, mas a palavra já diz, eles passaram pelas aflições. As aflições não mantiveram eles nas aflições. Parados, é verdade. As aflições não destruíram os planos deles, não impediram eles de cumprir. Foi difícil chegar à conclusão daquele projeto, mas eles chegaram, mesmo com dificuldades. Agora, quando as dificuldades vêm, elas conseguem parar você. E pior, as dificuldades acabam abalando outras áreas da sua vida, acabam desestruturando tudo o que se relaciona à sua pessoa. Então, certamente, está faltando o agir de Deus, a concordância, o poder de Deus, a bênção dele nessa vida. Como nós estávamos falando. Não era para o povo estar na pior, não era para a nação israelita estar sofrendo, não era para o povo judeu o povo judeu está sofrendo. Porém, as desobediências, o afastamento de Deus trouxeram essas consequências que eu quero ler com você, algumas passagens aqui dessa lamentação de Jeremias. E são palavras que Deus nos inspirou para falar com você. Veja só, diz assim, como está deserta a cidade, que antes tão cheia de gente era, como se parece como uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Então a gente vê bastante aqui, pastora Wanda, o verbo no passado. Era princesa, era próspera, era bela, mas deixou de ser. E ele vai explicar por quê. E o porquê a gente já tem falado, as consequências do afastamento do Senhor.